Fala pessoal, tudo bem? Eu queria agradecer mais uma vez você que está aqui nos ouvindo, que clicou aqui no vídeo, que acompanha os nossos podcasts. Meu nome é Fred Vanitelli, eu sou viciado em empreendedorismo e aí por isso resolvi criar esse podcast que fala sobre empreendedorismo, sobre oportunidades de negócios e, na verdade, tudo voltado ao mundo empreendedor. E hoje nós vamos ter um podcast aqui muito especial, talvez até diferente, porque a gente vai tratar de um assunto que nós empreendedores precisamos nos atentar, que nós empreendedores precisamos dar uma atenção maior, ainda mais nos dias de hoje, né, com as redes sociais e com as pessoas cada vez mais fazendo realmente a leitura, né, do empreendedor através do que elas estão ali enxergando. É muito importante o conteúdo que nós vamos receber aqui hoje. E eu vou deixar a nossa convidada se apresentar, mas eu estou aqui com a Gisele Bárbara. Ela é especialista em uma consultora, né, de imagem. Olha só que legal. Então, hoje em dia, a gente tem consultoria de tantas áreas, né, diferentes, mas consultoria de imagem é uma novidade, pelo menos para mim. Eu sei que já deve ser um mercado aí que já está bem difundido, mas hoje a gente vai aprender tudo sobre isso com uma especialista no assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Fred. Bom, me apresentando aqui melhor, né? Eu sou consultora de imagem, estilo e estrategista de imagem, né? Legal. Então, é um mercado que ele é novo no Brasil, né? Ele deve ter aí em torno de 14 anos. Mas eu demorei um pouco para fazer essa minha transição de carreira, porque eu busquei especializações de outras áreas para agregar e dar mais valor ainda nesse trabalho. Então, eu estudei um pouco de psicologia, autoimagem, autoestima, autoconfiança, e eu também sou estrategista de imagem, que significa que eu não trabalho só a imagem no sentido de trazer personalidade, porque é um pouco do coração desse trabalho da consultoria de imagem, né? Mas também traço um plano do que você quer no seu âmbito profissional ou pessoal, né? Ser percebido, né? Como você quer ser percebido através da sua imagem? Porque a imagem é muito poderosa, né? Nossa imagem é uma parte da nossa comunicação não verbal, né? Que é muito maior dentro da comunicação humana até do que a fala. Então, primeiro nós percebemos a imagem, olhamos para a pessoa e percebemos a imagem dela, e isso já nos conota algo positivo ou negativo sobre aquela pessoa. Depois vem os gestos, postura, toda essa parte da comunicação não verbal, o tom da voz e depois o que a gente fala. Então, eu trabalho muito forte essa questão da imagem com a comunicação, uma forma de se comunicar de uma forma mais assertiva e eficaz. Que legal. Vamos lá. A gente sempre começa o nosso podcast, eu vou até colocar um pouquinho o microfone mais próximo de você. A gente sempre começa o nosso podcast primeiro entendendo um pouquinho da tua jornada, né? Desde ali você fez os seus 17, 18 anos, pensou assim, o que farei da minha vida profissional agora? Você, na hora, já pensou ali com 18, vou ser especialista e consultora de imagem ou não? Você começou fazendo outras coisas. Não. Como é que foi essa jornada até entrar na sua vida a consultoria de imagem? Tá, na verdade, essa jornada, ela não começou aos 18, ela começou aos 7. Uau! Então, com 7 anos, a minha brincadeira preferida era acompanhar e assistir minha avó a costurar e fazer roupa para fora. Que era o ganha-pão ali da família, né? Da minha avó paterna. Então, ela fazia roupa e aquela era a minha brincadeira. Eu assistia, pegava os retalhos de tecido que sobrava ali. Era uma ajudante. Era uma ajudante. E pegava as bonecas e já imaginava, ficava ali com os tecidos imaginando as roupas, um desfile de moda. Então, essa era a minha principal brincadeira. Eu ficava sempre muito ansiosa para chegar no final de semana na casa da minha avó e ver o que sobrou dos tecidos ali, os retalhos, para eu já criar roupas ali, para montar um desfile ali com as minhas bonecas. E aos 11,
Cada vez mais eu ficava envolvida naquilo. E minha avó e minha tia, que também era costureira e fazia roupa, resolveram parar para me ensinar. Não, agora você vai aprender a fazer roupa. Então, elas me ensinaram desde molde, como que pega o tecido, corta, costura. Eu só não podia ainda acessar a máquina, mas eu já conseguia fazer umas roupas. Então, com 12, eu estava vendendo roupas de boneca, de Barbie. Então, eu falo que eu comecei a ser empreendedora aos 12 anos. Vendendo para as amigas ali. Para as amigas, para as vizinhas. Então, sempre foi uma paixão, moda, e atividades relacionadas à estética, algo estético, né? Então, mesa posta, decoração. Então, era sempre eu que decorava a árvore de Natal em casa, eu arrumava toda a mesa para receber as pessoas. Isso desde criança. Sempre gostei muito dessa questão estética e percebia que eu tinha uma facilidade com isso, né? Uhum. E minha jornada acadêmica foi me levando a outros caminhos, né? Então, ali com 16, 17, até então, só conseguia me ver fazendo algo no setor de moda. Mas ali a gente recebe uma pressão, né? Fazer outra coisa. De seguir uma profissão que tenha uma garantia melhor de um retorno financeiro, né? Então, acabei indo para nutrição. Então, hoje eu sou nutricionista formada, fiquei pouco tempo na área, não me identifiquei ali na área da saúde. Mas ajuda um pouco hoje para você no teu trabalho, não ajuda ou não? Eu gosto de dizer que tanto a faculdade quanto os meus primeiros empregos, todos contribuíram de alguma forma hoje para a profissional que eu sou. Tá. Né? Acho que tanto de acertos, erros, acho que foram todas experiências muito válidas. Tá. E, então, segui nutrição, fiquei pouquíssimo tempo na área, ainda não era o que eu queria, mas mesmo assim eu fiz uma pós-graduação na área de nutrição. E entrei no mercado de trabalho, numa área de projetos e também na área de supply. Fiquei muitos anos na área, então saí da área da nutrição, mas fiquei na área corporativa, ali com projetos, cargos administrativos, né? Até que fui promovida a um cargo de líder em determinado momento e fiquei muito apaixonada pelo desenvolvimento de pessoas. Muito apaixonada. Então, eu parti de um cargo de mais analista, daquela busca de resultado, de performance, aquela pressão por números. Trabalhei em multinacionais, empresas muito grandes. Para ter também uma função ali de desenvolvimento da carreira de outras pessoas, desenvolvimento e cuidado com as pessoas, né? Então, eu sempre... e hoje eu digo que eu fui uma ótima líder para perceber e ter esse tato com as pessoas, saber se aquela pessoa está bem, como que ela tem algum problema em casa que ela precisa de apoio, que a gente vai precisar flexibilizar o horário, a forma de trabalho. Então, eu sempre fui... Humanizar mais também essa parte, Sempre né? tive esse lado mais humanizado, exatamente. Então, fiquei muito apaixonada por isso. Comecei a fazer, inclusive, cursos para me desenvolver nessa parte de liderança na época. E fiquei por alguns anos assim. E veio a pandemia, teve todos os setores, né? Foi uma época que a gente tanto trabalhou mais. Eu trabalhava na época numa empresa de saúde, que a gente ficou buscando suprimentos, foi um grande desafio. Mas também um momento em que a gente, acredito que todos tiveram a oportunidade de olhar mais para dentro de si e entender o propósito. Qual que é o propósito da minha vida? Será que eu não estou aproveitando ao máximo? Será que eu ainda preciso fazer algo e estudar alguma coisa diferente, seguir uma carreira diferente? Então, ali em 2020, foi um período de bastante reflexão, assim. E conheci, por acaso, a profissão da consultoria de imagem. Me apaixonei. Eu falei, é isso. É algo que eu consigo me desenvolver agora. Ele tem ali a parte estética, a parte de moda, que demanda esse conhecimento, que era um sonho de criança. E, ao mesmo tempo, era mais humanizado. Então, a gente não fala só de moda, de tendência, mas a gente fala da pessoa, da imagem, de como ela se sente, como ela se comunica. Então, eu consegui aqui unir
duas paixões. Uhum. Então, me especializei desde então. Na verdade, foi ali de 2019 para 2020. Fiz várias especializações, não só dentro da consultoria de imagem, moda, mas também busquei essa parte mais de desenvolvimento, de comunicação, através da imagem. Estudei visagismo também, para fazer um trabalho mais específico também em rosto, né? Que a consultoria de imagem, ela é um pouco superficial na parte do rosto, então eu quis trazer essa profundidade para o trabalho, que eu achei importante também. E foi assim que eu me tornei consultora de imagem. Então... Como que... Vamos começar a entrar agora e entender um pouquinho aquilo que você efetivamente faz. Você falou do visagismo, essa parte de análise facial. Mas assim, explica pra gente, né? Em que consiste o teu trabalho? Então, você vai tentar mostrar para a pessoa ou de repente a pessoa não conhece qual é o estilo dela, né? Ela não se sente à vontade da forma com que ela se veste, na verdade, eu acho que são duas situações, né? Ela se veste, na verdade, porque o mercado diz que ela tem que se vestir assim e ela não se sente bem, de repente procura e fala, olha, eu quero me encontrar. Ou, de repente, a pessoa fala assim, olha, não, eu preciso atender o mercado porque eu sou uma executiva e eu queria me vestir melhor. Como que funciona esse trabalho? Você ajuda em quê? É na roupa, é no guarda-roupa, é no rosto? Explicar um pouquinho pra gente essa questão do visagismo. Certo. Bom, o que eu faço? Vou tentar dar um grande resumo aqui, né? Existem alguns passos dentro da consultoria de imagem, né? E também que atendem públicos de diferentes necessidades e objetivos, né? Então, hoje a pessoa chega até mim por diversos objetivos, né? Eu atendo muito necessidades de como melhorar a imagem profissional. Muitas pessoas me procuram para isso, tá? Então, vou até dar alguns exemplos aqui. Então, às vezes a pessoa, ela tá ali sentindo, ela está num cargo mais alto, né? Ela está ocupando uma cadeira de liderança, em que ela precisa ter uma voz mais ativa, uma imagem mais forte, e ela, comparando ali aos pares, as pessoas que trabalham com ela, ela sente que ela precisa de algo mais, ela precisa de conhecimento para poder aplicar ali e ter uma imagem, um posicionamento diferente no trabalho. Então, a primeira etapa é a análise de estilos com estratégia de imagem, né? Então, eu faço um trabalho de autoconhecimento, né? Que também trouxe essas técnicas, esse modelo de trabalho dentro da consultoria de imagem, porque para mim isso faz muito sentido, a gente olhar para a personalidade e trazer isso para a imagem, que é isso, análise de estilos, né? E não olhar para a situação onde essa pessoa está e criar um personagem, porque isso não é sustentável, né? Ela vai conseguir carregar aquilo por 6, 8 meses e depois a gente consegue sustentar uma coisa que não nos representa. Então, eu faço um trabalho de autoconhecimento ali, onde essa pessoa vai entender as forças dela e o que ela se identifica na sua forma estética. E isso está totalmente relacionado com a personalidade. Então, e isso é chamado de estilos, né? Aquilo que a gente se conecta. E não é só roupa. A gente está falando de roupa, de objetos pessoais, da decoração da sua casa, todas as suas escolhas estéticas que estão ao seu redor. Aquilo que a gente olha e se conecta. Isso tem muito a ver com os nossos comportamentos, com a nossa personalidade. Então, a gente identifica qual que é a mistura de estilos, de personalidade desse cliente e entende também qual que é a estratégia de imagem dele. Então, ela está no momento ali, eu entendo o momento pessoal, o momento profissional, que ela está ocupando um cargo maior, ou fazendo uma transição de carreira, né, saindo de um CLT para empreender, ou motivos pessoais, está numa fase de vida, de mudanças, acabou de terminar um relacionamento, acabou de separar, ou acabou de passar por uma maternidade. Então, N situações que nos dão um start de que a gente precisa se olhar mais para dentro e ter uma imagem mais forte. Então, nós traçamos um objetivo, seja ele, quero trazer mais credibilidade, profissionalismo para a imagem, ou não, tem uma profissão
que ele demanda ser mais leve ou mais criativo, trabalho com marketing, com design, e tem uma imagem muito rígida. Então, é muito personalizado. Nós traçamos a 4 mãos esses objetivos e eu consigo associar os estilos pessoais com essa estratégia de imagem. Né? A gente não vai criar um personagem, mas de todas essas forças da personalidade dela, o que a gente pode reforçar para conseguir acelerar esse processo profissional, para acelerar essa autoestima, de repente, de um pós-maternidade, de um momento pessoal. Então, é muito personalizado esse trabalho. Depois, a gente parte para um trabalho de análise de tipo físico, que é onde a gente mexe muito com a autoimagem. Então, eu entendo o formato do corpo dessa pessoa e como ela gosta de se olhar, né? Então, eu entendo esses aspectos pessoais, de como você gosta de se olhar. Então, quando eu coloco uma roupa e me sinto mais alongado, mais alto, eu me gosto mais. Então, a gente já sabe que a gente vai usar técnicas através das roupas, dos acessórios, para alongar essa pessoa, para ela se sentir melhor e também ficar belo na visão dele, né? Então, eu não falo de padrões e nada de um ideal. Então, falo de alongar, modelos de camiseta, modelos de camisa, Então, técnicas que fiquem harmônicas e elegantes nessa pessoa e, ao mesmo tempo, dê um efeito no corpo dela, na silhueta que a gente fala, que agrade ela, que ela se veja com uma imagem poderosa. Um pouco disso. Você falando assim, me parece que existe uma linha muito tênue. Porque assim, não adianta, a gente vive em sociedade, né? E aí nós temos 2 caminhos quando você vive em sociedade. O caminho número 1 é você falar assim, dane-se a sociedade, eu sou assim, que a gente vê muitos jovens hoje tratam assim, né? Dane-se a sociedade, eu vou me vestir, vou estar do jeito que eu quero, que é uma verdade, e se a pessoa, né, quer esse caminho, ela tem o direito de ter esse caminho, mas nós vivemos em sociedade, e nós vivemos em uma sociedade onde existem preconceitos, existem regras, existem padrões que estão estabelecidos já e consolidados há muitos anos. E querendo ou não, né, você pega, por exemplo, um ambiente corporativo, muitas vezes existem algumas coisas que você precisa seguir se você quiser fazer parte do game, se você quiser fazer parte do jogo, crescer dentro de uma empresa. A gente sabe que isso existe, né? Por mais que as pessoas defendam a bandeira que não existe, isso existe. E pelo que eu vejo, assim, existe uma linha muito tênue, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que você precisa que a pessoa se sinta bem, que ela tenha identidade, você precisa seguir um padrão para que ela também se encaixe, né? E tem outro objetivo dela ali, que é crescer e fazer parte da tribo, né? Certo. Como é que é isso? Porque, assim, eu fico pensando, né? Pensando em extremos aqui. Mas você pega os jovens hoje em dia que falam assim, não, eu quero meu cabelo roxo. É assim que eu me sinto bem. Eu me sinto bem com o cabelo roxo, eu me sinto bem com uma roupa larga, eu não gosto de roupa muito apertada, eu não uso salto, não gosto, não tem jeito, não me venha com utensílios, porque eu não gosto de nada pendurado, nada na minha orelha, mas eu quero ser uma executiva respeitada e eu quero que as pessoas... Como é que você faz para alinhar o cabelo roxo sem acessório, com a roupa larga, com a executiva que ela é complicado, né? Mas a consultoria de imagem, ela mexe exatamente com isso. Esse é a minha missão dentro desse trabalho, é o resultado que eu entrego. Praticamente é fazer milagre, então. Quase. Mas dentro dessas etapas da consultoria de imagem, eu ensino o que cada roupa, cada acessório, cada corte, cada pala de blazer, o comprimento comunica. Através das linhas, através das cores, das estampas, das harmonias, das combinações. Então, ela vai sair, essa pessoa vai sair da consultoria de imagem, sabendo que quando ela usar um blazer, que ele é mais estruturado, tem um ombro mais rígido, de repente ali uma ombreira, é mais reto,
ela vai comunicar uma firmeza maior, tá? Ela vai saber que quando ela colocar um brinco, no caso de uma mulher, que ele é mais alongado, tem linhas retas nesse brinco, que ela vai comunicar mais poder também, mais liderança do que um brinco com linhas mais circulares. Então, aqui eu dei só alguns exemplos, né? Mas ela vai entender exatamente o que cada elemento dessa imagem vai comunicar. Então, eu preciso dar consciência para ela, aliada com a personalidade dela. Então, Alguém tem que ceder, né? Em algum momento, em algum aspecto. eu vou explicar para ela como ela vai conseguir associar isso. E ela vai, de uma forma consciente, fazer algumas escolhas, né? De que ela comunique o que ela precisa comunicar em cada situação. Então, eu também ensino ela a ser intencional, né? Então, ó, quando você tiver uma reunião ali de grandes decisões, de enfejamento de negócio, e você quiser reforçar a autoridade no que você faz, você já sabe que você vai trazer elementos como a camisa, como a gravata, né? Então, eu vou ensinar todos esses elementos, mas sendo autêntico. Por isso que eu trabalho a consultoria de imagem no âmbito muito focado em autoconhecimento, em essência, em personalidade, mas eu também sou estrategista de imagem, porque eu sei que existem os objetivos pessoais, profissionais, e eu vou ensinar ele a usar esses elementos de forma intencional. Então, essa associação que é o exemplo que você trouxe, né? Então, eu vou dar todo esse conhecimento e eu vou fazer um pós-consultoria ali, eu tenho uma assessoria após, em que essa pessoa vai começar a se perceber. Então, eu passo alguns exercícios ali, né? Então, você já sabe quais são os elementos. Vai um dia com uma gravata assim, para ver como você se sentiu, se você se sentiu muito descolado, né, do seu eu, e se você percebeu algum reflexo disso ao redor. Então, a pessoa, eu estimulo a pessoa a fazer alguns testes, alguns exercícios e ir se percebendo, tá? Eu não defendo a gente construir um personagem, como eu disse. Então, vamos focar só na estratégia de imagem do trabalho, vamos seguir o dress code, o seu cargo, a sua posição na empresa, sem trazer essa questão do estilo pessoal, tá? E você, por exemplo, aí quando você direciona essa pessoa, né? Porque a gente falou até agora, está muito ligado a estilo, a roupa e, consequentemente, a compras, né? Então, duas questões. Você ajuda nesse sentido? Ou seja, sai ali com ela para comprar, para mostrar o que ela tem que comprar, ou até ir até a casa dela e dizer, ó, isso aqui dá para você aproveitar, isso aqui dá para você combinar. Até onde vai essa consultoria? Certo. Nesse sentido? Eu tenho diversos pacotes ali, né? O pacote completo da consultoria tem 5 passos e ele não tem essa parte de eu ir até o armário da pessoa, de eu ir até as compras da pessoa. Por quê? O que eu acredito é que a consultoria ela vai dar consciência, autonomia e conhecimento, né? Para você fazer essas escolhas assertivas dentro dos seus objetivos, dentro dos seus estilos pessoais. Então, você vai aprender a fazer compras assertivas, vai aprender a fazer essas escolhas e compor essas combinações, esses looks ali dentro do seu guarda-roupa, tá? Então, eu preparo a pessoa e assessoro ela no pós para ela ser independente nessa questão, tá? Mas eu também tenho alguns serviços adicionais que são mais dedicados, que eu também faço esse trabalho, tá? Então, é opcional. Tá. Mas eu sempre falo, primeiro passa pelos 5 processos. E se você perceber que precisa ali da minha consultoria para ir uma vez no shopping, para a gente fazer algumas compras, né? E ali eu faço também um treinamento no provador, né? Falo assim, tá vendo? Essa camisa aqui vai ficar muito boa com as calças que você tem lá. Porque a gente faz um trabalho de envio de foto, de troca, assim, né? Tem um trabalho para eu entender um pouquinho da imagem atual, das peças atuais que essa pessoa tem. Então, eu tenho também, mas eu posso dizer, assim, tranquilamente, que eu preparo a pessoa para dar esses passos aí de forma muito
independente mesmo. Ela ganha autonomia para fazer essas escolhas aí de forma mais assertiva. Tá. Bom, falamos do estilo da roupa e tudo mais. Aí você falou que você acabou se especializando na parte do visagismo. O que é o visagismo? Como isso funciona? Quando você estava falando ali um pouquinho antes, no início, sobre expressões, sobre comportamento, sobre voz, sobre... Me pareceu um pouco rapport. Você chega... É isso? Tem alguma coisa a ver? Você acaba utilizando as técnicas de rapport também para a pessoa ter essa sintonia com outras pessoas? Até onde vai essa consultoria nesse sentido? E o que seria o visagismo? Tá. Não faço essa parte do rapport ou qualquer orientação dela no coletivo, tá? A imagem pessoal, consultoria, ela é muito focada no individual, tá? Então, ela vai... o que eu vou ensinar ela a dominar a questão da imagem dentro da comunicação não verbal, né? No início da consultoria, eu dou todo esse conhecimento do que é a comunicação verbal, quanto a imagem representa, né? Que representa ali quase 60% dentro da nossa comunicação humana e que ela vem até antes e mais representativa do que os gestos, as expressões, a postura, o tom de voz e a fala. Então, eu dou essa consciência até para a pessoa entender que a imagem, ela está no controle dela, né? Sim. Então, eu dou todo esse conhecimento, mas eu não entro nesse detalhe da parte de comportamento, de postura, né? Mas eu dou essa consciência e o que eu sinto, e posso te falar, é que quando ela tem essa consciência, ela começa a prestar atenção no que acontece no torno dela. Então, muitas vezes, como eu fico com essa pessoa geralmente 3, 6 meses fazendo esse processo, às vezes até mais, a gente faz muita troca, né? E sempre vem algumas... as pessoas compartilham um pouco de... Comecei a prestar atenção mais no ambiente de trabalho e começar a repetir, né? Fazer algum rapport ali de uma pessoa que está na empresa ali, que ela se inspira. Então, a gente acaba até compartilhando e discutindo algumas questões assim. Mas o trabalho ele é muito mais focado na imagem mesmo. E a questão do visagismo é uma das minhas especialidades, que é uma análise muito minuciosa do rosto, né? Então, o visagismo, ele é um estudo dos traços e de cada feição, ou seja, das características do nosso olho, do nosso nariz, da boca, da testa, do queixo. Então, é um estudo muito específico que ele é relacionado aos nossos temperamentos, aos temperamentos da personalidade, né? Então, o visagismo é isso, é um estudo do rosto e a associação que nós temos de uma forma visual quando a gente olha um olho que ele é um olho grande e redondo dentro de um rosto. Isso nós traduzimos inconscientemente que essa pessoa tem algumas características ali no temperamento dela. Entendi. É um queixo mais proeminente, um queixo mais retraído. Então, é um estudo visual associado aos nossos temperamentos da personalidade. Mas você faz esse estudo para a pessoa com que objetivo? Com o objetivo dela, de repente, fazer um procedimento estético de mudar sua maquiagem ou de autoconhecimento? Autoconhecimento. Para trazer harmonia para o rosto dela, como a gente está falando de imagem, eu vou conduzir ela para o melhor formato de óculos, maquiagem, cor de cabelo e acessórios. Tudo que está próximo do rosto. O brinco, o colar, a pulseira, um boné, os acessórios de cabeça. Mas nada invasivo, então, em relação ao procedimento estético? Eu não entro na questão de procedimento estético, tá? Eu faço um estudo do rosto dela, revelo essas questões comportamentais, né? Então, tenho autoconhecimento nessa etapa. A pessoa, na hora de falar, nossa, é assim mesmo. Sou eu. Tal, assim. Não, e eu já tive casos, um case, que a pessoa já iniciou o processo de consultoria de imagem
falando assim, eu quero fazer uma mudança radical no cabelo e eu também quero fazer uma harmonização. E falando ali de um ponto do rosto dela que ela é descontente há muitos anos e quer mudar aquilo no rosto dela. E nesse momento que eu apresento a identidade visual, que é o que eu entrego de algumas orientações, algumas instruções, eu falei muito sobre essa parte do rosto dela, que as características atuais, elas revelam algo ali relacionado à vontade dela, à ação dela. Ela se apaixonou pelo... Ela ficou muito emocionada e, no fim, ela falou, eu vou repensar se eu vou fazer um procedimento estético. Então, eu digo que esse autoconhecimento relacionado ao rosto, ele traz também, ele é um caminho para autoaceitação. Né? Você começa a entender o porquê do seu queixo, o porquê você tem um nariz, o nariz que você tem. Então, é um autoconhecimento. E também, eu trago a estratégia de imagem para esse momento. Então, autoconhecimento, a gente fala o que harmoniza com o rosto dela, o que fica mais adequado, mais leve, mais harmônico, o corte de cabelo, né, o óculos, o brinco, e como tudo isso, e dentro do estudo do visagismo, a gente fala muito de linhas, e o que as linhas representam e como elas comunicam com as pessoas que estão olhando pra gente, a gente fala também que, vou dar um exemplo, os óculos com as linhas retas e com as linhas circulares, elas são harmônicas para o seu tipo de rosto. Porque você tem um conjunto dessas linhas também no seu rosto. Mas, quando você quiser ativar aquele objetivo que a gente traçou, de mais leveza, de repente, mais acessibilidade, você vai usar esse óculos. E quando você quiser ativar a questão da autoridade, do profissionalismo e até um pouco de distanciamento, talvez se isso foi traçado ali no plano dela, você vai usar esse óculos. Então, isso a gente fala para óculos, para o acessório, para o brinco, para ela usar de forma intencional, a corrente, para ele também usar ali naqueles momentos, o formato do óculos, o corte de cor do cabelo e até a forma que você modela o cabelo, a forma que você arruma ali o seu cabelo. Eu tô até me sentindo avaliado aqui. Então, bem completo. Você falou de um case, né? Dessa pessoa que, de repente, não quis mudar e tal. Você tem outros cases legais, assim, que você viu, que você sentiu realmente que houve uma mudança na vida da pessoa e que aquela mudança gerou um resultado palpável em alguma área, ou na área profissional, enfim, Sim. que te marcou, assim? Sim. Essa pessoa, o principal objetivo dela era ter uma imagem de uma pessoa mais respeitada, né? Ela fez uma mudança diária na empresa e assumiu um cargo maior e um time maior e um time com muitos homens, né? Era uma executiva, um time com muitos homens e ela é muito brincalhona, né? Então, ela entendeu que a partir daquele momento ela precisaria ter uma imagem, uma postura diferente para poder conduzir e tocar aquele time ali, né? Conseguir esse respeito, vamos dizer. Então, nós fizemos todo o trabalho, ela fez todas as etapas da consultoria, então adequou os estilos, né? Então, ela viu que ela estava desconexa com a personalidade dela, então a gente fez todos esses ajustes, ela foi sentindo durante o processo, fizemos mudança de corte de cabelo, ela entendeu onde ela vai maquiar, os tipos de óculos, então, fizemos todo esse trabalho e ela aproveitou muito essa questão de usar a imagem de forma intencional. Então, ela vinha sempre compartilhar comigo, né? Hoje eu tenho uma reunião hiper importante com um líder de fora da minha empresa. Então, eu resolvi colocar essa roupa, essa cor, aquele óculos, aquele brinco, né? E ela compartilhou há um tempo atrás comigo que ela é vista de uma forma diferente hoje na empresa. Então, além dela ser elogiada, e as pessoas não sabem exatamente o motivo exato. O que aconteceu, né? E eu digo que dentro o resultado mais satisfatório que uma pessoa pode ter, aí no processo e no pós da consultoria de imagem, é quando alguém fala algo sobre a gente, mas não sabe exatamente o que é. Então, ela não fala assim, como você está,
elegante hoje. Fala assim, como você tá mudado. Não sei exatamente o que é, mas Está diferente. você tá diferente. Isso significa que a gente não fez uma mudança tão radical a ponto da pessoa entender que ela mudou a roupa só, ou mudou só o cabelo, né? A gente fez um pouco de tudo e de uma forma tão estratégica que ficou quase não perceptível essa mudança. Só mudou, que é o que a gente quer. E ela, então, além dela ser elogiada, ela sentiu e também recebeu feedbacks de que ela está mais... você está mais entregue. Você tem uma energia boa. Você já está entrando com uma energia boa para vender os seus projetos. Então, o posicionamento. Ela recebeu feedbacks do posicionamento e ela vem se sentindo mais confiante no ambiente de trabalho. Segura, né? Tá. Porque eu converso com muita gente sobre a profissão. Tem muita gente que não conhece tantos detalhes, né? E as pessoas não conseguem perceber o quanto uma roupa, um brinco, uma gravata, na altura correta, quanto todos esses detalhes importam na nossa imagem, né? Não é besteira, não são meros detalhes que ninguém vai perceber, pelo contrário, todos esses detalhes juntos, eles comunicam uma intenção positiva do que você está fazendo, né? Até onde você acha que essa questão de pensar a imagem... Porque, assim, são duas questões, né? Eu me sentir bem e eu, de alguma forma, ser aceito, né? Dentro daquela sociedade, daquele âmbito que eu trabalho. Então, pensar um pouquinho também no que as pessoas pensam sobre você. Você acha que isso tem que ser um equilíbrio? Ou seja, eu tenho que 50% aqui pensar no que eu gosto e 50% pensar no ambiente onde eu estou? Ou não? É mais importante eu me sentir bem e dane-se ali o que as pessoas vão pensar. Ou, na verdade, na prática, infelizmente, não, é o contrário. Eu preciso pensar no que as pessoas estão fazendo aqui, eu preciso me adaptar e eu preciso ter meu estilo em outro tempo, em outro horário, se não der para adaptar isso. E você acha também que existe um momento onde isso não importa mais? Por exemplo, você está ocupando um cargo, você chegou em um momento em que você sabe quem você é, as pessoas te respeitam por quem você é e pouco importa como você se veste, porque você alcançou um ápice ali das pessoas não te julgarem mais pela tua aparência. Você acha que existe isso? Ou seja, como é que é esse equilíbrio? E isso é para sempre ou chega um momento que a pessoa chega num nível que ela fala assim, não preciso mais, se eu vier aqui para a empresa de qualquer jeito, sou eu, então as pessoas vão me respeitar de qualquer forma? Um ótimo ponto. Eu acho que os dois lados da balança, eles estão muito misturados quando a gente entra na consultoria de imagem, tá? Então, a gente fala, ali nas primeiras conversas, nas primeiras etapas, nós falamos, e eu falo abertamente isso, eu quero que você saia um pouco do coletivo para pensar comigo e fazer esse trabalho no seu individual, tá? Porque nesse momento, é muito individual, claro, mas aqui a gente encontra até crenças, verdades que nós mesmos criamos sobre o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode. Aprendi que isso é ruim, aprendi que isso não é ruim. Então, eu também entendo um pouco de estudo para a gente realmente entender o que para essa pessoa tem valor, não para o meio que ela vive, tá? Então, quando a gente traz esses estilos da personalidade para a imagem dela, ela está revelando quem ela é, através da imagem. Então, se ela é uma pessoa comunicativa, criativa, por exemplo, e talvez ela não esteja trazendo isso para a imagem dela, nesse momento que ela entender que ela é essa pessoa, que nesse processo de autoconhecimento a gente fala muito sobre isso, né? Ela entende tudo isso. E como ela entende todos os elementos dos estilos, o que cada coisa comunica, ela sabe que quando ela trouxer aquilo nas roupas dela, nos acessórios, no cabelo, ela vai contar uma história mais real sobre ela através da imagem, tá? Só que como a gente traça também um objetivo,
a gente entende qual que é o momento, a questão dela, tá? Dificilmente a gente vai traçar um objetivo aqui que esteja completamente oposto à essência da pessoa. Por isso que é muito difícil a gente chegar precisar escolher algo. Entendi. Né? Então, ali na personalidade, ela tem uma questão, de repente, criativa, mas ela é uma pessoa de uma personalidade muito forte, de repente. E aqui no trabalho dela, ela está sentindo falta de trazer um pouco mais de firmeza. Ela acha que isso vai ser importante, vai acelerar os passos dela na empresa, ela vai se sentir mais confiante. Então, a gente vai pegar um dos pontos da personalidade dela e vai trabalhar, ela vai aprender a agir de forma intencional para ativar esse ponto na hora que ela quer, tá? Então, a gente faz uma mescla tão interessante que é difícil ter um momento que ela vai precisar escolher algo, Entendi. tá? Eu tô fazendo atendimento de uma pessoa, nesse momento, que ela tem um desafio ali, profissional, e que ela mesma me procura e falou assim, eu sei que eu vou precisar deixar de usar todas as roupas que eu gosto, do meu jeito de vestir, para poder atingir esse objetivo. Eu falei, não, a gente vai achar uma forma da gente equilibrar isso. Então, mesmo se você tiver com uma peça de roupa, uma camisa, por exemplo, que é o caso, uma camisa, uma executiva, que você hoje não tem o costume de usar, a gente vai pensar em uma camisa que tem um detalhe, ou trazer um acessório, um colar nessa camisa, que vai ter você ali também no trabalho. Que a gente vai trazer essa autenticidade, tá? Então, no fim desse processo, a própria pessoa consegue entender que ela pode, sim, usar de forma estratégica algumas coisas que não é, de repente, do dia a dia dela, não é hábito dela utilizar, mas ela vai trazer algum elemento ali para ela se sentir bem, se sentir autêntica e, ao mesmo tempo, atingir os objetivos dela, tá? Então, eu digo que é 100% essência, né? Com a estratégia. gente não vai olhar, só que com estratégia. E ela não vai precisar fazer essas escolhas. Tá. Então, acho que a forma que eu trabalho, eu venho percebendo que funciona, né? As pessoas conseguem aceitar. E é muito mais satisfatório você saber que você está conseguindo atingir o objetivo, você está... agindo de forma intencional mesmo, né? Isso nos traz segurança. A primeira coisa é isso. A partir do momento que a pessoa sabe tudo que ela precisa trazer para a imagem dela, para comunicar isso, para comunicar aquilo, isso também eu estarei me sentindo bem, porque eu estou trazendo mais da minha história para a minha imagem, traz segurança, né? Então, eu escolhi uma gravata hoje porque... eu tenho uma reunião assim, assim, assim. Isso, a pessoa já vestiu e já se sentiu segura. Ela já está indo autoconfiante para essa reunião. Ou para essa palestra, né? Então, já recebi vários feedbacks aí de resultados. Então, eu consigo validar que a gente consegue mesclar esses dois pontos. Tá. Uma outra pergunta. Você pensar em tudo isso que você está falando, né? Você te consome duas coisas. Te consome tempo, né? Porque eu, por exemplo, muitas vezes eu tenho que me vestir, porque eu vou dar uma palestra, vou participar de um evento, um fórum e tal. E aquilo exige que eu esteja com um terno um pouco mais social e tudo mais. Mas no dia a dia, no trabalho, eu sou muito do time do Mark Zuckerberg, né? Então, eu tenho uma parte no meu armário lá que eu devo ter umas 40 camisetas básicas, branca, preta, azul, enfim. Calça jeans, e é assim que eu gosto de me vestir, mas às vezes eu tenho que me adaptar. Mas por que eu optei no dia a dia por isso? Por uma questão de tempo, né? A vida é muito corrida, eu quero levantar, não gasto tempo com isso. Em 5 minutos eu tô pronto, muito rápido, e vou embora. Então, leva tempo, não adianta. Se você quiser, principalmente para as mulheres, né? Se arrumar leva tempo, se preparar leva tempo. E, por outro lado, também é dinheiro, né? Principalmente para as mulheres também. Porque, assim, você não repetir um acessório, você ter várias opções de roupa para cada situação. A executiva lá que você falou, né? Para tal reunião é essa, para essa é aquela. Eu vou usar esse óculos aqui. A realidade do brasileiro não é essa, a gente sabe disso, né?
para uma bolha ali do 1%, legal. A minha pergunta é, ter estilo é somente para os ricos? É só para o topo da pirâmide? Ou é possível também em outras classes sociais? Não é só para rico. Muito ao contrário, assim. Acho que a consultoria de imagem, ela é para quem está a fim de mudar, né? E isso não depende de quantidade de roupa, não depende da marca, atitude para mudar e estar disponível para absorver esse conhecimento e estar entregue nesse trabalho de autoconhecimento e de entender como usar os elementos de forma intencional, tá? O que você falou de repetir acessórios, vou até pegar esse exemplo. Eu sempre falo, desde o início, você não precisa ter um volume imenso de roupas ou comprar um volume imenso de roupas para poder se vestir bem, tá? Lógico, se você puder ter várias opções, você vai ter várias opções. Mas você também consegue fazer isso com um guarda-roupa mais enxuto, tá? Porque dentro da consultoria de imagem, na etapa que a gente fala muito de composição de look, eu falo o que fica harmônico, como que você vai combinar, os tipos de calças melhores para o seu biotipo, os melhores decotes de blusa. A gente fala muito de técnicas de styling. A minha missão ali também é multiplicar as peças do seu guarda-roupa. Então, você vai comprar uma camisa, você tem que já pensar, eu ensino isso, com quantas gravatas, com quantas calças você vai usar. Se você pensou isso e vai usar com 1 ou 2, não é a camisa para você comprar, né? Porque isso vai dificultar a sua rotina, você vai gastar mais tempo para se preparar. Então, a ideia é você ter peças no seu guarda-roupa que te representam, ou seja, está conectado com a sua personalidade, com os seus estilos, estão alinhadas também com seus objetivos profissionais, tudo ali que a gente conversou, então essa mescla, e facilidade para o seu dia a dia, né? Tanto na hora de arrumar o cabelo, quanto arrumar, então a gente fala muito de eficiência, de funcionalidade. Eu entendo cada momento. No início. Então, eu entendo a disponibilidade que a pessoa tem para comprar, eu entendo a disponibilidade que ela tem para se arrumar. Quando a gente chega naquela etapa da análise facial, a gente tem um encontro só para mapear isso. Então, assim, como está se sentindo com o seu cabelo hoje? Como está se sentindo com a sua barba hoje? Está feliz, não está feliz? Você já teve outros tipos de barba? Já teve barba maior, outros desenhos? Quanto tempo você faz a barba? Você mesmo faz? Você faz só no barbeiro? Você faz no barbeiro, mas você faz uma manutenção todo dia? Como que é? Eu entendo as habilidades da pessoa também e a disponibilidade de tempo que ela tem para cuidar daquilo, para fazer manutenção. Porque eu vou propor no trabalho de identidade visual, que é o que eu entrego ali dos cortes, das barbas, do cabelo, dos acessórios, algo que funciona para o dia a dia dela. Eu estava falando nesses dias com uma cliente que ela tem vontade de cortar o cabelo, ela tem o cabelo longo, cortar o cabelo curtinho, mas aquele curtinho mesmo. Primeira coisa que eu perguntei para ela, você vai conseguir fazer manutenção todos os dias? Porque um cabelo curtinho, você tem que colocar uma pomada, senão você não vai conseguir o efeito da imagem que a gente está propondo todos os dias. E imagem, comunicação, tudo isso que a gente está falando é constância, é repetição. Não adianta eu propor lá um cabelo, a cliente vai sair do salão naquele jeito, só que nos outros dias ela vai estar com o cabelo preso com outra imagem. Então, ela precisa saber fazer a manutenção daquela imagem todos os dias. Então, eu entendo a questão do tempo, entendo a questão da disponibilidade também. Então, eu já falo ali, a sua ideia é comprar roupa, é aproveitar as roupas que você tem. Então, a gente faz um trabalho muito personalizado, tá? Então, consultoria não é para quem não pode comprar roupas novas, não tem classe social. Eu digo que é disponibilidade para mudar e vontade para aplicar aquilo que você tá aprendendo, tá? Então, ninguém chega assim, eu precisei vir até você. Não, eu tô afim
de mudar. Quero melhorar minha imagem no trabalho, ou acabei de passar por uma mudança pessoal, quero olhar mais para mim, estou priorizando só as pessoas que estão ao meu redor, quero também olhar para mim, quero me sentir mais bonita, quero me sentir melhor. Então, quando ela começa a fazer algumas pequenas mudanças, ela entende que aquilo ali precisa ser para sempre, né? Então, a pessoa também começa a se adaptar. Então, também acontece da pessoa querer fazer algumas mudanças e ela... Ouço muito isso. Não tenho tempo para me arrumar. Minha vida é corrida, saio ali de manhã, depois do trabalho vai para não sei onde, chego à noite. Mas ali a gente vai conversar sobre... Tá, você tem 10 minutos, então. Então, você já vai separar as roupas no dia anterior? Então, eu começo a entender e a gente começa a adaptar algumas coisas, né? A facilidade de pegar as roupas você já tem, que você já está entendendo tudo aqui como faz. Então, já separa no dia anterior. A barba, você já sabe que você vai ter que dar uma alinhada, passar ali uma pomada, alguma coisa. Então, compra o produto certo. Então, eu faço todos esses detalhes realmente para isso encaixar dentro da rotina. Legal. A gente falou muito da pessoa que tem uma personalidade, e aí você, né, tem que adaptar a personalidade da pessoa e tudo mais, mas eu acredito que talvez até mais do que as pessoas que tenham já essa personalidade, você deve ter muita gente que te procura que não sabe qual é a sua personalidade, né? Isso dificulta um pouco? Não vou dizer que dificulta. Não dificulta. Porque o trabalho que eu faço, eu não preciso que ela saiba. Eu não vou fazer uma lista de perguntas para ela me responder algo. A nossa sessão de estilos com estratégia de imagem, ela tem dinâmicas, né, ali carregadas de técnicas de autoconhecimento, em que ela vai me entregar, esse cliente vai começar a me entregar a informação sem ele perceber. Né? Eu não faço a pessoa vir para o racional para preencher um formulário, não tem nada de preencher. Tá. São dinâmicas que a pessoa vai me contando. Eu vou começar a levar ela para algumas situações, ele para algumas situações, que ele vai me contar. Se eu fosse num lugar assim, eu começar a levar, eu mexo um pouco com a imaginação ali. Eu iria com um casaco assim, mas como é que é esse casaco? Assim, assim, assim. Nossa, eu estaria com a barba um pouco maior, mais presença. Ele começa a me descrever algumas coisas que eu vou mapeando ali no momento. E, às vezes, a pessoa descobre muitas coisas e, às vezes, ela já estava um pouco consciente. Essa é a diferença. Tá. Mas é bem legal. É um processo mesmo de autoconhecimento. Eu ouço muito que... da primeira para a segunda sessão, né? Hoje, eu vim para aprender a me arrumar. Eu saí de uma terapia, de uma sessão de terapia. Porque às vezes a gente, naquela conversa, a gente descobre coisas sobre a gente que a gente não tinha parado para ter consciência. Nossa, olha olha o que a gente passou, olha como eu sou forte. Por que eu não estou trazendo essa força para o meu dia a dia, para minha vida? De repente, é isso que eu estou buscando, né? Então, eu consigo mirar o resultado, mas não consigo olhar para dentro para ver o que já existe ali. Então, nesse momento, a gente já entende. Você entendeu como você é forte? Olha como... Vamos trazer isso para sua imagem, porque isso vai melhorar ali o que você já sentiu que precisa melhorar no coletivo, né? Você tem algum problema, alguma dificuldade também? Porque hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais influenciáveis, né? Por isso que nós temos os então, influenciadores. E é meio difícil você acompanhar, porque hoje principalmente acho que para as mulheres, hoje você entra na internet e você tem as pessoas com a pele perfeita, com o cabelo perfeito, com a roupa perfeita. Os filtros não deixam mais você saber se existem defeitos ou não. Todo mundo acorda já como se estivesse pronto para o Oscar na Califórnia. Como é que... Então, você recebe muita gente assim, que fala, olha, a pessoa meio desgostosa de dizer assim, olha, é impossível chegar nessa perfeição que hoje em dia as pessoas impõem, né? Tem disso também, das pessoas te buscarem para querer alcançar uma coisa que você tem que chegar para a pessoa e falar assim, olha, isso que você está querendo não dá, porque aquilo ali é fake, aquilo ali não existe, aquilo ali não é real, aquilo ali é 4 minutos
de 24 horas que a pessoa tem no dia dela e não tem como você alcançar, transformar esses 4 minutos em 24 horas na sua vida, entendeu? Tem muito disso ou não? Olha, tem pessoas que chegam um pouco perdidas, porque ficam com algumas referências. Aí tô falando mais do vestir ali, né? Tá. Ficam com algumas referências. Então, não olhou para ver o que faz sentido para você, mas fica a influencer, comprou aquela blusa, vou comprar uma blusa parecida, aí agora eu vou tomar como referência os looks dessa influencer. Então, fica uma confusão que ela me abre isso dentro da consultoria de imagem. Ah, eu gosto muito... e geralmente começa assim, eu gosto muito... Já traz as referências. Da fulana, tá. Eu gosto muito da forma que a fulana se veste. Ai, mas é a fulana... E você vê as 3 fulanas que ela trouxe de referência... Totalmente distintas. Estilos diferentes, corpos diferentes. Totalmente distintos. Então, ali eu já consigo entender que a pessoa... Ela não tá olhando para ela. Ela tá olhando para as referências e cada hora é uma referência, né? Então, ela tá um pouco perdida. Mas não tenho tantos casos, assim, de buscar uma perfeição quando a gente fala de face, por exemplo, tá? Existe ali, traz uma referência, mas durante o trabalho, a gente fala tanto do individual e tanto do que... Porque eu aplico muito a psicologia positiva também dentro da minha consultoria, né? Então, a gente fala tanto dos pontos fortes dela, tanto, que a gente fala pouco do que ela não tem, da falha ou daquilo que ela acha que não tá tão bom, sabe? Porque o trabalho da consultoria é focar no que você tem de melhor. Então, quando eu tô olhando ali a parte dos estilos, da personalidade, a gente não vai falar do que ela tem, do que ela não é. A gente vai falar do que ela é. Olha tanta coisa que você é. Vamos trazer isso para sua imagem? Porque a pessoa a gente sente em casa quando a gente está com uma imagem que condiz com a nossa personalidade. Né? E isso é só sentindo. A gente se sente mais segura. E fala, nossa, estou eu. Não estou vestida de ninguém, não estou fazendo um papel que não combina comigo, tá? Então, é mais referência, sim, acontece, mas a partir do momento que ela entende quem ela nem vem mais referência. A gente fica falando tanto dela que ela fala assim, eu vi uma calça, aí vem uma fulana lá, mas ela não tá mais falando da fulana. Então, fica natural esse caminho. E a sua consultoria na prática hoje, como ela funciona? É uma consultoria individual? Você falou que pode durar 6 meses, pode durar mais tempo. Uhum. Como é que você cobra isso hoje? Não sei se é uma coisa muito pessoal ou se você pode falar de valores, né, para as pessoas terem uma ideia, mas na prática, como funciona aí a consultoria que você presta hoje? Tá. O meu foco é a consultoria individual, tá? Mas eu também, é muito assim, por situação, né? Tem pessoas que chegam, já fiz com 2 homens juntos e já fiz com 3 mulheres juntas, né? Depende de como chega essa demanda, né? E também o serviço que vai fazer dentro da consultoria, né? A consultoria completa, ela é individual, né? Todas as etapas, uma após a outra. Porque, principalmente na análise de estilos, a gente fala muito da essência da pessoa. Então, ali, surgem até histórias, né? A gente tem história, nossa roupa é história também, né? Às vezes tem uma peça ali que tem alguma questão sentimental, uma questão afetiva, existe algumas limitações, algumas crenças que existem ali por alguma situação que aconteceu na vida dessa pessoa, algo que alguém falou para ela. Então, a gente vai colecionando algumas histórias ali, algumas crenças também, que às vezes elas são muito individuais, né? Então, já fiz análise de estilos em conjunto, mas era um conjunto de pessoas muito próximas, ali, muito amigas, então a gente conseguiu adaptar esse serviço. Mas, assim, o foco é o serviço individual, tá? Por conta do processo, que ele é muito individual, né? Ele é muito personalizado.
Aí, as etapas da consultoria, então, é análise de estilos com estratégia de imagem, análise de tipo físico, onde a gente fala bastante técnicas de styling mesmo, que é o combinação, o look. Tem a coloração pessoal também, que eu não falei até então, mas é uma ferramenta adicional, onde a gente entende as melhores tonalidades de cores que vão valorizar a sua beleza natural, né? E isso a gente está falando de roupa, de acessórios, de tons de cabelo, de cores de acessórios, né? Se dourado ou prateado, que fica melhor em você. Então, uma série de coisas. Aprende a combinar as cores, a combinar as estampas. E a análise facial. E, por último, a entrega desse trabalho da análise facial com visagismo, né? Com as instruções, né? Ali focadas muito no rosto. Tá? Então, é o pacote aí do processo completo, individual. A questão do investimento, né? Depende do pacote, tem alguns pacotes que... Tem um pacote que tem a análise de estilos com análise de tipo físico juntas, né? Para aquela pessoa que não quer, por enquanto, saber das cores ou fazer um trabalho muito específico do rosto. Tem esse pacote completo com todos os adicionais. Então, para aquela pessoa que realmente, preciso da sua ajuda de A a Z e comigo, porque eu sou uma pessoa que eu preciso fazer junto para depois replicar e fazer sozinha. Então, aí tem personal shopper, que eu vou até as compras com você, a gente monta um planejamento de compras. Tem a montagem de looks, então eu vou com você no seu guarda-roupa para a gente montar algumas referências de looks com peças principais. Tem acompanhamento ao salão. Então, eu vou até o salão, depois de entregar a identidade visual com os cortes e cores de cabelo ideal, para passar ali para o profissional exatamente as linhas, a construção ali da identidade. Dou também consultoria de mala, para montar malas inteligentes aí, para o pessoal que viaja bastante ou viagem a lazer. Então, tem um pacote que também tem todos os adicionais. Aí, caso quem queira ter esses valores, pode entrar em contato comigo, que eu passo exatamente como Vocês têm site ou não? Pacotes. No meu Instagram. Qual que é o arroba? Gisele Bárbara Imagem. Tá, nós vamos colocar o Instagram aqui, vamos colocar também um WhatsApp, um contato. Lá tem, posso colocar o WhatsApp, mas tem um link lá também que já vai direto pro meu na bio, né? Tá, legal. E pra gente encerrar, a gente sempre encerra aqui fazendo uma pergunta e voltando para essa questão do empreendedorismo. Se você, Gisele, pudesse pegar o teu telefone, se fosse possível, né? E a gente sempre fala enviar um áudio para a Gisele lá de 18 anos, né? Mas eu acho que, no seu caso, teria que mandar para de 7, que estava ali fazendo a roupinha para a avó. Mas se você pudesse mandar um áudio para ela de 5 minutos sobre a vida profissional que ela deveria seguir, você mudaria alguma coisa? O que você falaria nesse áudio para a Gisele lá de trás, que ainda não sabia o que queria da vida? Você falar para ela não fazer nutrição, de repente estudar moda em Paris, ou entrar nessa área antes, o que você diria para ela? Difícil, né? Olha, eu diria para seguir os seus instintos e ficar muito atenta ao feeling de tudo que está acontecendo ao seu redor. Porque nesse momento eu já tinha algumas pistas do que eu queria seguir, né? Que é embelezar de alguma forma as pessoas, né? Mexer com a imagem e com a autoestima e também dar conhecimento para essa pessoa para transformar a vida dela em algum setor. Então, hoje eu digo que a consultoria de imagem, eu não dou consultoria, eu transformo a vida da pessoa, né? Então, eu diria para ela que ela está no caminho certo, porque desde os 7 ela já foi ali atrás de uma vontade e ficou até os 12, assim, muito focada nessa vontade, mudou até as brincadeiras voltadas para essa vontade. Fazer outra faculdade? Talvez, mas ao mesmo tempo
isso me trouxe também muito aprendizado, sabe? Não digo a parte técnica da faculdade, das áreas que eu percorri aí antes de entrar na minha carreira hoje, mas hoje eu tiro lição de tudo que eu passei, de tudo que eu passei. Desde das pessoas que eu conheci nessa trajetória, que talvez se eu não tivesse seguido essa faculdade, trabalhado nas empresas onde eu trabalhei, tido os chefes que eu tive, talvez eu não teria conhecido as pessoas certas, né? Então, tiveram algumas pessoas nesse meu caminho que me deram feedbacks muito construtivos, que até hoje eu me pego lembrando disso e falando assim, gente, olha como isso mudou. Olha como eu evolui. Então, assim, talvez as carreiras e tudo que eu passei, e algumas coisas que eu passei não fazem sentido hoje. A nutrição em si. Mas pessoas que eu conheci, que eu tive a oportunidade de fazer algum tipo de troca profissional e até amizades. Vou dar um exemplo. Em uma dessas empresas que eu trabalhei, fazendo exatamente o oposto do que eu faço hoje, trabalhando numa área de compras, que comentou sobre uma consultora de imagem e que eu não conhecia a carreira. Então, eu fui, a partir desse momento, pesquisar sobre a área. E foi uma pessoa que trabalhava comigo, uma pessoa que eu fiz amizade, e que me trouxe esse insight de profissão e que, no fim, eu entendi que tinha tudo a ver, conectado com quem eu sou hoje, né? Então, eu diria, vai na sua emoção, vai mais na emoção do que na razão, que você sentir que é para você, o que você sentir que tem que ir, tem que conversar, tem que conhecer, tem que fazer diferente, vai. Seja corajosa. Legal. Gisele, queria te agradecer, obrigado pela aula. Tenho certeza que quem estiver ouvindo, né, esse podcast vai sair daqui aprendendo muito mais. E é muito interessante porque, assim, abre um leque para a gente de um mundo que a gente nem imagina que existe, né? E de coisas que podem melhorar na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que uma consultoria dessa pode mudar a vida, né? Em todos os sentidos, autoestima, carreira de uma pessoa. Então, assim, muito legal. Parabéns pelo teu trabalho, Obrigada. Parabéns pelo que você faz. E obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigada. Eu agradeço aí. Uma oportunidade muito... Eu sempre gosto de espaços para falar do trabalho. Eu amo o que eu faço, então... Por mim, eu ficaria 3, 4 horas falando, mas agradeço muito o convite. Maravilha. Pessoal, obrigado por participar junto com a gente aí, por ter assistido o nosso podcast. Nós vamos novamente deixar o @, aqui do Instagram da Gisele, deixar o WhatsApp. E se você se sente nessa situação, se você quer se encontrar, né, na sua vida e também ajuda em relação à sua imagem, que é algo muito importante, ela é uma profissional, ela é especialista e com certeza vai poder te ajudar e quem sabe isso não pode mudar a sua vida em diversos sentidos, né? Esse é o nosso objetivo aqui no nosso podcast, trazer informação para vocês e trazer na prática coisas que possam realmente melhorar o seu dia a dia. E você que é louco por empreendedorismo, negócios e tudo aquilo que está envolvido, né? Para que os negócios aconteçam nas nossas vidas. Não esquece de curtir o nosso canal, ativar as notificações aqui no YouTube, para que você possa receber outros episódios, enfim, mais conteúdos sobre empreendedorismo aqui no nosso canal. Valeu demais, muito obrigado e até a próxima.